Ok, muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer ter a primeira sessão completamente em português. Temos tido ao longo da semana várias sessões em que temos conseguido que os participantes possam falar na sua língua-mãe, não é? Tendo aqui uma ferramenta de tradução. Hoje não temos essa ferramenta de tradução. Estamos em casa e, portanto, vamos estar todos juntos nesta sessão que tem como objetivo, primeiro, trazer à mesa um conjunto de pessoas que são atores-chave no nosso panorama nacional e que têm seguramente contributos muito importantes para dar em torno desta questão do nível de preparação de Portugal para uma mudança sistémica em direção aos ODS, mas que provavelmente é a primeira vez que estão todos sentados numa mesa virtual, mas estas pessoas penso que terão estado uns com outros noutras circunstâncias, mas não todos juntos no mesmo painel. E esse é o primeiro, foi o primeiro desafio e desde já agradecemos a vossa gentileza de nos dar o vosso tempo e as vossas reflexões. E vamos ter aqui um programa que vai ter da nossa parte digamos, uma presença muito, muito rápida, porque vos queremos dar o máximo de palco possível. A ideia é que possamos dedicar grande parte da hora e meia justamente a estar a ouvir-vos em torno das três questões que foram colocadas. A Sílvia vai nos dar um bocadinho mais de perspectiva porque essas três questões e qual é a lógica que temos vindo a seguir ao longo de toda a semana. Susana, tu estavas a tentar partilhar o teu ecrã. Eu penso que estás aí com alguma dificuldade. Não que nós tenhamos uma grande apresentação, aliás, o objetivo é muito mais focarmos numa conversa do que estarmos aqui com as apresentações tradicionais em que falamos uns para os outros e não uns com os outros. E este convite de hoje é que possamos falar uns com os outros. Portanto, Susana, consegues partilhar ou estás com algum problema logístico? Já está. Perfeito. Temos aqui connosco a Teresa Seabra Pereira, da Ashoka, o Filipe Almeida, da Portugal Inovação Social, a Maria Inês Sequeira, da Casa do Impacto, o Francisco Palmares, da Fundação Gulbenkian, a Andréa Moutinho, do CISPorto e da Câmara Municipal do Porto, o Gil Penha Lopes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu penso que o Gil ainda não está cá, e vamos ver como é que o conseguimos trazer. E finalmente, e não por último, o João Pedro Tavares da SES e da PWN Lisboa. Entretanto, parabéns, João Pedro, que correu muito bem o vosso encontro no fim de semana passado. Parabéns pelo galardão que receberam. É sempre bom ver reconhecido o vosso esforço a tão alto nível. E vou passar para a Sílvia. Sílvia, queres falar um pouco aqui do porquê destas questões? Claro que sim, Ana, muito obrigada. Bom, muito bom dia primeiro a todo mundo e obrigado por estarem aqui conosco nessa primeira sessão em português e para explorar os assuntos de Portugal. Como vocês todos sabem, bom, meu nome é Sílvia Lopes e junto com a Ana Cláudia fazemos o co-liderazgo do capítulo Catalyst Espanha e Portugal. Pronto, a sessão de hoje nos traz para explorar realmente ter uma primeira conversa para construir um bocado uma primeira visão coletiva do que é a mudança sistêmica, que é um conceito que
mais ou menos novo, estamos todos nós a começar a explorar, quer dizer para o Portugal. Então, para isso, temos partilhado convosco uma primeira definição que integra 3 elementos que consideramos que são comuns para toda a prática da mudança sistémica e toda a conceitualização da mudança sistémica. Estes elementos são um foco na construção, na resolução de problemas e não só na resposta aos problemas. É um movimento dos agentes sociais que são corresponsáveis por volta dessa problemática e a chamada a ação colaborativa, a ação coletiva e a medição de impacto conjunto para a resolução dos problemas. Então, em base a esse enquadramento conceitual, gostamos de explorar convosco 3 questões que elas têm sido pensadas justamente para ter uma construção, uma agregação do que é isto que disse no caso do Portugal. Uma primeira questão, só para rever juntos e trazer a ênfase do que cada questão quer dizer, ou qualquer convite delas. A primeira mesmo é explorar, em base a esse quadro conceitual, o que vocês, com base no seu conhecimento pessoal e do país, consideram que a mudança sistémica precisa no contexto do Portugal. Então, muito mais na procura da complementação conceitual desse conceito. Uma segunda nos leva a explorar juntos quais que são as condições que já existem no contexto do Portugal para continuar a construir e avançar nessa lógica mais sistémica, mais colaborativa, mais coletiva. Então, aqui vou convidar vocês a pensarem mesmo no capital existente, não na problemática, nas dificuldades, mas mesmo naquilo que existe para mesmo conseguir agregarmos todos nós. E uma terceira pergunta nos leva à reflexão de pensarmos se isso que existe é suficiente. Se não for, né, vamos chegar a uma conclusão conjunta, acredito, explorar o que mais seria necessário para fazer essa transformação. E nesse sentido, nessa última questão, vou lhes convidar a pensar não só no capital que precisa ser construído por cima do existente para continuar a avançar essa visão mais integral, mas também já em proporções de linhas mais estratégicas, que já nesse momento da conversa já poderemos ser capazes de conectar vários dos pontos que conjuntamente temos trazido na mesa e fazer propostas mais concretas. E aqui, de novo, o convite é termos e ganharmos essa visão coletiva, e nessa última questão vamos lhe convidar também a ter uma subquestão, que é mesmo pensarem e colocarem para nós o que consideram que desde onde vocês trabalham e intervêm no país, podem contribuir a essa visão conjunta que estamos a construir. Bom, para isso, nessa questão, vamos ter umas 3 sessões de plenárias para abordar cada uma dessas 3 questões. Vamos ter por volta de 20 minutos. Vou deixar para vocês uma reflexão individual por volta de 1 minuto e meio, 2 minutos, para vocês conseguirem ter o tempo para a reflexão e para ter uma resposta sucinta, porque depois vamos ter uma intervenção de por volta de 2 minutos, 2 a 3 minutos, já que é o Gil, por enquanto, nos acompanha, para podermos complementar. Então, só vou sublinhar dessa vez que vocês pensem mesmo essas questões, não só de uma maneira geral, mas também muito um convite para pensarem desde a perspectiva que vocês ocupam no seu país, porque realmente é esse o convite da sessão, de podermos pensar e agregar as várias perspectivas sobre essa questão. E vou me desculpar já de antemão por ter que ser exigente na divisão do tempo e pedir para todos vocês me ajudarem mesmo nessa gestão do tempo para chegarmos entre todos cobrir todas as questões do dia. E se vocês têm qualquer pergunta agora sobre o funcionamento, podemos esclarecer, se não podemos começar já com a primeira questão. Estamos todos certos? Sílvia, eu tenho uma pergunta. Muito bem. Eu entendi pelo que a Cláudia disse que vamos também conversar, além de fazer intervenções individuais, porventura provocadoras, da conversa. Temos espaço para isso, certo? Ou estão a contar apenas com intervenções individuais e o somatório delas? É uma mistura dos dois, Felipe, vamos falar. Realmente, nosso objetivo aqui mesmo é poder fazer uma construção coletiva
Então é mesmo um debate proposto na visão de agregação. Então no debate mesmo, a convite mesmo que vocês façam intervenção também construindo acima o que foi feito. Ótimo. E não necessariamente na procura de concordo ou discordo, como seria mais na dialética de debate, mas mesmo o que foi feito é real e eu acredito que precisamos também integrar esse componente. Então é mesmo uma conversa construtiva, vamos falar, mas nesse sentido mesmo da agregação e não tanto na discursiva do debate de procurar pontos de encontro ou desacordo. Muito bem. Obrigado. Obrigada a você. Muito bem, com essa, se não tivermos mais questões de esclarecimento, podemos já começar. Então, temos uma proposta de ordem da plenária. Vou pedir, o Gil, Ana, não estou a ver aqui na ecrã, não se juntou ainda. O Gil ainda não se juntou. A minha sugestão era começar com a Andreia. Então, vou Parece que a Andreia pedir... já esteve connosco no início da semana. Muito bem. E já está aqui mais sintonizada com estes formatos e com os nossos formatos e se calhar vamos começar por aí, se parece. Muito bem, vamos começar pela Andrea. Então vou deixar vocês agora um minutinho, de 1 a 2 minutos para poderem começar a refletir sobre a primeira questão e vamos começar pela Andrea e a seguir pelo Felipe para escutarmos as intervenções. Obrigada. Não sei se já passou 1 minuto, mas da minha parte posso Andrea, avançar. obrigada. Sim. Perfeito, vamos lá. Então, antes de mais, quero agradecer novamente o convite por estar aqui com um painel realmente que eu acho que vai ser muito interessante, porque na verdade, tal como a Cláudia dizia, nós temos vindo a estar juntos, mas assim, todos juntos, numa mesma sessão, acho que realmente é a primeira vez. Então, avançando para a primeira questão, e eu vou deixar aqui, acho que 3 pontos que a mim me parecem, pelo menos daquele que é o trabalho que nós temos vindo a fazer no Cisporto, que nos parecem aqueles que será o que é mais necessário para implementar efetivamente uma abordagem sistémica, não é, do sistema em Portugal. Então, por um lado, é a questão do compromisso a longo prazo. Acho que este é um grande desafio e acho que é um dos pontos-chave que realmente nós precisamos aqui de ver estabelecido. A mudança sistémica necessita realmente desta intervenção a longo prazo e acho que este é um ponto importante e que deixava já e lançava já aqui para cima da mesa. Por outro lado, a questão também do trabalho colaborativo. O trabalho colaborativo, há pouco a Cláudia dizia que nós às vezes estamos a falar para os outros e não com os outros. Eu acho que neste aspecto nós temos vindo realmente a ter um trabalho colaborativo, mas muitas das vezes é um trabalho colaborativo pontual e não de continuidade. Acho que isto é fundamental para que realmente nós possamos ter esta abordagem sistémica, nós podermos realmente trabalhar continuamente em colaboração. Por fim, e porque haveria mais, mas selecionei estes, é a questão da avaliação. Acho que é extremamente importante esta avaliação, uma avaliação que possa ter aqui conteúdos e uma base comum, mas que esta avaliação permita realmente fazer alteração, ou seja, eu vou avaliar e tenho que ter por base o que é que esta avaliação me vai permitir alterar, me vai permitir realmente experimentar uma nova solução ou então dar continuidade a esta porque esta realmente mostrou que tinha impacto. E acho que este é também um aspecto importante e para já ficaria por este, tenho também a questão do teste, não é? Da experimentação, que acho que também é algo que falta em termos de Portugal, nós podermos aqui reforçar esta possibilidade de investimento em protótipos, mas ficaria pelos 3 primeiros e entretanto acho que outros vão surgir. Obrigada, muito obrigada, Andrea. Felipe, faz favor, obrigada.
Obrigado, Sílvia. Do meu ponto de vista, gastando aqui uns primeiros segundos deste minuto introdutório, a minha questão de fundo é anterior a esta, é quando falamos de mudança sistémica em direção a quê? Só sabendo para onde é que queremos ir, é que conseguimos perceber quais são os critérios do que existe e do que precisamos. Portanto, mudança sistémica em si mesma, admitindo que estamos todos a olhar para o mesmo horizonte, com base no que são um enquadramento conceptual que a Sílvia fez, admitindo que é disso que estamos a falar, e sendo uma reflexão muito curta inicial, eu vou apenas fazer um recorte do que é o meu pensamento mais sistémico também sobre isto. E diria o seguinte: primeira coisa, só para enquadrar o que vos vou dizer, há várias formas de podermos pensar nesta mudança. Eu opto, neste caso, por pensá-la a partir dos 3 setores que temos em Portugal, com base no que é a propriedade e a gestão dos meios de produção, ou seja, como está previsto na nossa Constituição: setor privado, setor social e cooperativo, setor público. E penso que mudanças são necessárias em cada um deles. Concordo inteiramente que o primeiro aspecto, e é transversal a todos, é a colaboração intersetorial. Do meu ponto de vista, as melhores soluções para o nosso futuro mais sustentável decorrem da quebra dos silos setoriais, e o que eu tenho assistido é que as soluções são tão mais robustas, tão mais eficazes, quanto mais efetiva for a colaboração intersetorial. Depois, dentro de cada um, há desafios para o setor privado, naturalmente, desde logo de adaptação das suas estratégias e alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, medição, naturalmente, avaliação, comunicação desses impactos e adaptação de todo o modelo. E abertura à colaboração com o setor social e também perceberem que podem ser parceiros prioritários para inspirar a evolução de políticas públicas. Depois pode densificar um pouco mais. Em relação ao setor social, a mudança não é só nas ações, é endémica. O setor social precisa de algumas revoluções silenciosas para conseguir dar uma resposta sistémica para a transformação que se pretende. Desde logo, na profissionalização da gestão, na avaliação dos impactos, na comunicação consistente, na inovação, na digitalização, mas principalmente na colaboração intra- e intersetorial, que me parece essencial para o seu desenvolvimento. Finalmente, no setor público, vamos ver, primeira coisa, nestas coisas não basta fazer, é preciso parecer também, e para a mudança sistémica, muitas vezes ela é empurrada pela narrativa que se adota. E a narrativa dos ODS não está presente no discurso das políticas públicas de uma forma tão abrangente como poderia estar. E, portanto, não cria paradigma. Do meu ponto de vista, pode ser ainda aprofundada a narrativa, não só a narrativa, mas também a prioridade que se dá à ligação dos ODS às políticas públicas e à avaliação que se pode fazer, nomeadamente ao nível até da contratação pública, outro desafio. Ou seja, uma contratação pública verdadeiramente consistente que valoriza os ODS pode ser também uma mudança importante para criar esse novo paradigma. E fico por aqui para depois desenvolver na conversa que tivermos a seguir. Muito obrigada, Felipe, muito obrada por essa intervenção. Inês, podemos seguir consigo e seguimos depois com o Francisco. Obrigada. Bem, bom dia. Acho que o Felipe e já disseram ambos praticamente tudo o que eu tinha para dizer, mas se calhar um bocadinho só pegando naquilo que já foi dito, eu focava especialmente talvez acho que é preciso uma visão estratégica para o país mobilizadora e que seja co-construída por todos os setores, ou seja, eu acho que as visões, se é que elas existem alguma vez, são sempre muito feitas por instituição a instituição, ou setor a setor, ou seja, não envolve todos e, portanto, nunca há um sentido de propósito que é coletivo e essa falta de coletividade no sentido de propósito, eu acho que é um dos maiores problemas culturais até que nós temos relativamente a isto. Se calhar só para dizer uma coisa diferente, já que eu acho que o principal já foi bem dito, eu diria que acho, olhando para os ODS, que nós temos um problema que a mim me preocupa muito pessoalmente, que é a descrença cada vez maior nas organizações e nas instituições. E acho que esse é dos maiores problemas que vamos ter no futuro e que, no fundo, sem elas, nada disto é possível. Portanto, eu diria que começar a tentar garantir uma maior diversidade
nestas organizações e uma maior intergeracionalidade pode de alguma forma minimizar este problema muito grande e grave que nós temos também, nomeadamente, relativamente à visão de futuro das organizações e da descrença das novas gerações no sistema em si. E depois diria a inovação e a cultura, uma maior cultura de risco. Nós temos uma cultura muito avessa ao risco e que é, consequentemente, muito avessa à inovação. E enquanto isso acontecer, eu acho que é muito difícil um país com as dificuldades financeiras e sociais que nós temos consiga dar passos em frente. Portanto, eu acho que uma mudança de cultura em que a inovação e a cultura do risco e do teste seja uma prioridade, acho que também é fundamental para o que estamos a falar. Inês, muito obrigada pela contribuição. Francisco, obrigada. Bem, obrigado por me convidarem para estar aqui hoje. Ontem já tive o prazer de estar à conversa com a Inês e com o Filipe, e é sempre complicado acrescentar valor depois deles falarem. Eu acho que também para tentar adicionar, porque concordo muito com estas perspectivas colaborativas entre os três setores existentes em Portugal. Aquilo que também tenho sentido enquanto fundação, que é uma entidade privada, mas que eu acho que se pode colocar no terceiro setor, no setor social, onde nós temos sentido mais resistência, acaba por ser no setor privado. E eu acho que existem algumas empresas que são exceção. Por exemplo, vão ver aqui uma representante da Jerónimo Martins, e eu acho que existem também algumas exceções e é preciso falar delas, mas a verdade é que existe já alguma regulamentação, mas como se vai vendo em quase todos os exemplos de regulamentação que é diferente, as empresas até serem obrigadas a fazer essa transição não a vão iniciar por iniciativa própria. Talvez porque lhes falta o rasgo, a inovação, a capacidade para perceber a oportunidade que há em fazer essa transição, mas aquilo que temos sentido é que das empresas, e se calhar maioritariamente até as que sentem mais problemas para fazer esta mudança em direção aos ODS, acabam por ser as PMEs, que também representam a maior parte do tecido empresarial português. Eu acho que não existem e não são claros, e aí talvez o setor público possa ajudar também a tornar mais claros alguns incentivos económicos para estas PMEs, e eu acho que é nesse setor que eu tenho sentido mais resistência à mudança. Acho que o setor social tentou ajustar rapidamente as suas mensagens para garantir um enquadramento com os ODS, e o setor público não conheço tão bem, mas acredito que a mensagem do Filipe esteja muito certa, e que de facto falta ainda integrar e ser um agente desta mudança para ajudar os outros dois setores a fazerem essa transição. Muito obrigada, Francisco, agradeço. Teresa, bem-vinda. Faz favor. Olá a todos. Bom, sim, de facto é difícil acrescentar mais. Acho muito interessante ouvir todos das suas perspectivas diferentes. Talvez do pouco que possa acrescentar, para mim falta, ou seja, quando penso numa abordagem da sistémica, estou a pensar em geral, não é? Haverá aqueles que procurarão uma mudança sistémica no setor da saúde, da educação, por aí fora. Acho que ainda falta algum conhecimento e treinamento e formação em pensamento sistémico, porque acho que, acima de tudo, sem entender o que é que de facto implica uma mudança sistémica, o que é que de facto implica entender qual é a minha influência no sistema e como é que eu posso alavancar certas partes do meu trabalho e de outras organizações, para mim
torna-se muito difícil que de facto possa haver depois a necessária relação duradoura e longa de enorme colaboração, concordo plenamente, entre setores, mas ela vem também muito deste, como a Inês falou, deste propósito partilhado, que é, para mim, na mudança sistémica, entender bem o sistema, entender bem os papéis que eu tenho lá e entender bem qual é a transição que eu devo fazer e qual é a transição que os outros à minha volta devem fazer para atingirmos a mudança final que procuramos. Acho que também há aqui ainda uma certa resistência, como também já foi falado, mais até do que inovação, mas de abraçar a complexidade que exige a mudança sistémica e abraçar muitas vezes o que se considera quase um período de transição, não é? Há quem diga que para a mudança sistémica há o sistema atual e o sistema futuro que se deseja e depois há esta transição aqui no meio. E às vezes é difícil porque isso exige trabalhar numa enorme complexidade, que muitas vezes vai além daquelas atividades que planeamos e vai além do nosso escopo de ação. Desculpem, às vezes vou inserir aqui uns termos meio estranhos, mas eu trabalho em inglês ou com o Brasil, portanto eu já não falo português durante o dia. E acho que também, além de abraçar esta incerteza, mas também, agora perdi-me, exato, abraçar este período de transição e entender que muitas vezes, e eu acho que aqui está um enorme desafio da avaliação, que também já foi falado, que é, muitas vezes, a própria transição e a complexidade da mudança sistémica vai mutar o resultado final e vai fazer com que ele evolua para outra coisa. E isso às vezes é muito difícil porque quando estamos a trabalhar a longo prazo, não é? Sentimos que há um objetivo comum e estamos a trabalhar para isso, e ter esta capacidade de adaptação e de mudança para todas estas evoluções que vão surgindo pelo caminho, que são naturais e que está mais do que observado que vão acontecer, claro, torna também bastante difícil. Isto depois agregado, é o último ponto, ao desbloqueamento de financiamento para este tipo de complexidade e de mudança, torna-se efetivamente muito difícil, principalmente no setor privado, é onde eu vejo mais bloqueios, não só para um trabalho de colaboração efetivo, mas para de facto poder abraçar e desbloquear capital para este tipo de trabalho mais complexo. Obrigada, Teresa, muito obrigada, e vamos acabar a primeira questão com o João. João, bem-vindo, faz favor. Bom dia a todos e obrigado. Concordo com quase tudo o que vocês disseram, praticamente tudo, e portanto não me vou repetir. Ontem saiu uma notícia que dizia, de um grupo de distribuição, que dizia assim: vamos pagar melhor e mais cedo a fornecedores com práticas sustentáveis. É isto que vai mudar o sistema. Estes são o tipo de coisas que mudam o sistema. Agora, queria ser aqui um bocadinho crítico em relação a algumas coisas. No mundo empresarial dizemos you get what you measure. Significa que nós não, se não medirmos, não temos hipótese. Esqueçam, são tudo intenções. Nós temos que passar dos SDIs, Sustainable Development Intentions, para Goals. E portanto, quando nós não mudamos das intenções para os objetivos, não há hipótese nenhuma. Portanto, uma empresa que não introduza estes temas na sua agenda, como parte do seu core business, não vai mudar, esqueçam, não tem hipótese. Aliás, o Filipe já falou aqui em alguns casos e caracterizou muito bem os 3 setores. Depois de dizer que eu acredito numa economia que seja convergente, ou seja, setor público, privado e Estado têm que ser convergentes, têm que ter o mesmo scorecard, não podem atuar de formas diferentes. E portanto começa logo ao nível de topo, e portanto quando nós pensamos assim, isto é do público ou do privado? Já erramos, não é, tem que ser público e privado, não é outra hipótese. E portanto, primeiro, medidas, segundo, ser convergentes, e terceiro,
temos que ter uma linguagem comum. Quando dividimos o mundo em profit e non-profit, matamos. Não é hipótese. Uns são profit, outros são non-profit. Portanto, uns ficam satisfeitos de uma maneira, outros ficam satisfeitos da outra. Não somos convergentes. Temos que ter uma linguagem comum. Toda e qualquer organização, seja Estado, público ou privado, existe para criar valor e distribuir valor. Ponto. Depois, a maneira de medir valor é diferente, mas é por aí que tem que se caminhar. E é passo a passo que isso tem que ser feito. De outra maneira, não há hipótese e isto são só intenções. E, portanto, esta era a minha nota inicial, para não me repetir com tudo o que vocês disseram e com o qual estou de acordo. João, muito obrigada por essa reflexão e fechar essa última intervenção, essa primeira questão com essa última intervenção. Não vou fazer o esforço de tentar trazer aqui um resumo de cada questão, vamos continuar a avançar, a Ana Cláudia está a tomar aqui notas, vamos partilhar na reflexão final. No entanto, espero que vocês estejam a construir também essa questão conjunta e possamos partilhar um bocado isso no final. Abordando a segunda questão, sobre quais que são as condições que já existem, obviamente vamos tentar adaptar a cada questão aquilo que já foi colocado, construir acima, ir complementando, mas entendendo bem realmente podemos, se já foram colocadas aquilo que vocês acreditam, podemos começar a pensar como conectar elas e construindo capital mais agregador. Então voltamos à nossa primeira interveniente, que é a Andrea. Obrigada, Andrea. Então vamos lá, tendo em conta tudo aquilo que já foi dito, eu pegaria por aquilo que o Francisco mencionou. Nós já falamos aqui dos 3 setores, falamos que é essencial nós podermos ter aqui trabalho de colaboração, mas também já percebemos, falamos aqui também da questão do setor privado, de ser aquele que à partida poderemos ter aqui maior dificuldade em estar a conseguir envolver, mas o Francisco deu conta de que nós temos bons exemplos e eu acho que isto aqui poderemos ter como condições para poder realmente implementar esta mudança, é utilizar estes bons exemplos e nós temos bons exemplos em todos os setores e por isso eu deixava aqui esta ideia de que nós temos estruturas, nós temos realmente os 3 setores com boas práticas a serem implementadas e temos projetos que realmente nós não percebemos se é do setor público, se é do setor privado, há linguagem comum. Eu acho que isto aqui são aquelas condições que de partida nós podemos já aproveitar e diria que são aquelas que já estão a dar o arranque relativamente a esta mudança sistémica. Pegava nos bons exemplos, porque eu acho que já os temos. Já temos bons exemplos para poder realmente pegar neles e para poder pensar sobre eles, para que depois eles possam ser quase que numa lógica de espelho ou de mostrar como é que realmente nós podemos fazer diferente. Muito obrigada, Andrea. Vamos escutar a Filipe. Filipe, faz favor. Muito bem, correndo o risco de responder a mais do que uma pergunta ao mesmo tempo, porque ainda tenho o fantasma da primeira pergunta ao responder a esta. Pode continuar, Filipe. Vou usar este minuto à vontade. E vou dizer o seguinte, concordo inteiramente também com tudo o que foi dito, especialmente interessante a intervenção do João Pedro com esta lógica da convergência entre setores e de uma linguagem comum. É exatamente na interseção destas linguagens que nós encontramos a chave do nosso futuro. Para mim é muito claro. Não significa que tenhamos que abdicar da especificidade, da individualidade de cada um destes setores. É importante para organizarmos o pensamento, mas é fundamental não termos silos e derrubar as fronteiras entre eles. Bom, em termos concretos, porque eu gosto de pensar depois em termos concretos, o que é que nós temos como condição? As dificuldades que o Francisco referiu ao setor empresarial são reais. As resistências do setor empresarial e as dificuldades que o João Pedro também referiu que existem, eu diria que, como a história nos mostra, no século XX especialmente, as grandes mudanças nas práticas empresariais e na estratégia empresarial e na visão do setor empresarial são muito provocadas pela necessidade de legitimação da sua intervenção e da sua ação. E foi assim que surgiram os movimentos de responsabilidade social das empresas e as novas narrativas. E esse processo de legitimação, no fundo, legitimação para continuarem a funcionar, decorre de uma pressão que vem de fora para dentro, não só de uma lógica de mercado. O que é que eu quero dizer? Hoje, uma empresa que não esteja atenta ao que é a exigência crescente da sociedade em geral,
às ambições dos mais jovens e da mão de obra qualificada, vai ficar fora de negócio. E a mão de obra qualificada e os jovens, por via do ensino, que é também um veículo de transformação fundamental, pode criar uma pressão concreta para a evolução das práticas empresariais, passando das intenções aos objetivos e à medição concreta desses impactos, como referiu ao João Pedro. Então, para não estar a dispersar, porque é só um minuto, eu diria que o ensino pode ser o veículo, e quando eu falo de ensino é só o formal, a educação em geral, e a pressão criada pelas novas gerações. As empresas não sobreviverão sem mão de obra qualificada, sem rejuvenescimento, e essa pretende um mundo diferente e exige uma coisa diferente das empresas. Penso que é um dos mecanismos que temos para provocar a mudança, além dos outros que já referimos. Muito obrigado, Felipe. Recordar que temos entre 3 minutinhos para cada uma intervenção, então fiquem bem à vontade, dentro dos limites de tempo, claramente. Inês, faz favor. Bem, eu concordo com tudo o que foi dito. Acho que, para mim, a questão de uma visão e de uma linguagem que tenha como foco a transversalidade e a não existência de silos, para mim é inovação. Qualquer pessoa que tenha um mindset inovador é isso que faz, naturalmente. E, portanto, é por isso que eu digo sempre que a resposta a muita coisa é a inovação, e eu acredito que é um mindset e é uma mudança cultural que tenha a capacidade de realmente fazer mudança sistémica. E relativamente às condições para isso, as condições, eu acho que as pessoas são sempre a resposta para que as mudanças sejam feitas, e as mudanças sistémicas têm muito a ver com pessoas e essencialmente com lideranças. E as lideranças em qualquer um destes setores, na minha opinião, eu acho que enquanto não se acelerar um rejuvenescimento das lideranças, vamos ter uma dificuldade grande. Isto não quer dizer que a diversidade, e mesmo a diversidade, a intergeracionalidade não seja fundamental, na minha opinião é. No entanto, eu acho que nós, como país, apostamos muito, em termos de educação, no talento das novas gerações, e eu acho que as novas gerações têm um mindset que é muito mais alinhado com tudo isto. E enquanto que as empresas, o Estado e o setor social não tiverem lideranças com pessoas com este mindset e que possam trazer este mindset para dentro das organizações, eu acho que temos um problema que naturalmente chegaremos lá, podemos esperar 20, 30 anos para que isto aconteça, ou podemos ter a inteligência de acelerar o processo. E eu acho que, se acelerarmos o processo, o país pode dar um salto quântico muito grande. Portanto, eu da minha perspectiva, focaria nesta aceleração geracional nas lideranças dos vários setores. Obrigada, Inês. Vocês são tão bons intervenientes que estão já a avançar na próxima questão também. Então, obrigada por já considerar essas ideias, mas convido de novo a continuar a explorar um bocado as condições que também há. Talvez podemos explorar também questões de território, distribuição de como o país, funcionamento, questões também em relação à questão mais cultural que possa ter por trás, outros elementos que possam determinar, que determinam e que definem de alguma maneira a configuração do Portugal também nesse funcionamento que estamos a discutir. Só para abrir a conversa na exploração das condições. Passamos então a palavra para Francisco. Francisco, faz favor. Obrigado, Sílvia. Pronto, tentando pegar aqui nas condições que sinto que já existem e pegando no que já foi dito, acho que o João Pedro falou nessa parte das intenções, e eu acho que de facto as intenções já existem, isso é um primeiro passo importantíssimo, e depois de facto das intenções à prática vai uma diferença grande, e só a título de exemplo, a Fundação o que tem procurado fazer é sempre influenciar o ecossistema. Uma das iniciativas grandes que tomou este ano foi mudar completamente a forma como faz o seu relatório de contas, e no fundo passou a ser um relatório de contas integrado com a vertente da sustentabilidade, um bocado para também ir ao encontro das intenções e mostrar como é que outras empresas também podem e devem fazer
em termos de transparência, para comunicar aquilo que aquilo que são as suas atividades. Acho que já existem, um bocado tocando nisto que a Inês e o Filipe também já abordaram, existem cada vez mais competências que podem facilitar esta mudança sistémica, e se calhar nas novas gerações, mas eu acho que também é muito importante garantir uma certa reciclagem das atuais lideranças, e se não trabalharmos com as atuais lideranças podemos ter que esperar 20, 30 anos até estarmos em condições de facto avançar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, eu acho que estas duas condições já existem, eu acho que são palpáveis. Há uma adoção muito maior aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do que a anterior agenda também das Nações Unidas, que eu acho que passou quase despercebida pela sociedade, e portanto isso é uma diferença que é enorme. E se calhar, pronto, concluía agora para dar espaço também a outros para falarem, e depois posso falar sobre a terceira pergunta. Obrigada, muito obrigada, Francisco. Obrigada. Teresa, faz por. Eu estou com uma vontade de entrar em modo de conversa, porque é tão bom ouvir todos e gostava de falar mais, mas assim brevemente, acho que de condições eu não posso deixar de reconhecer, porque acho que mesmo na Choca Global faço várias vezes, mas acho que a Portugal Inovação Social de facto trouxe aqui uma mudança de paradigma da forma como os setores trabalham juntos, da forma como se pode financiar a disseminação de boas práticas e de inovações em determinados sistemas, e como é que todos os atores podem participar. E portanto acho que isso já são ótimas condições, e espero que estas práticas se possam continuar a disseminar por todo o país. Acho que existe, tentando focar mais na pergunta, acho que Portugal, digo sempre, para mim tem uma enorme vantagem, que é o seu tamanho, e o facto de ser mais fácil talvez que em países muito maiores ou com sistemas muito mais descentralizados numa área gigantesca. Quando nós pensamos em trabalhar, por exemplo, com o setor público noutros territórios fora das grandes áreas urbanas, com os municípios, integrando com possivelmente o setor privado nessas áreas, e especialmente quando o setor privado está mais descentralizado, acho que se vê também uma enorme colaboração, e que tenho visto de algumas empresas. Acho que a parte territorial e a parte de talvez fora então destes centros urbanos pode-se observar de uma maneira super interessante, que eu acho que podemos aprender muito. Acho que tenho visto cada vez mais municípios a trazer uma enorme vontade de inovação e de colaboração com o setor social, e de trazer ideias novas para implementar no seu território como um todo. Eu acho que isso é muito positivo. Acho que a introdução e a prática que já existe, de certa forma, em Portugal, dos títulos de impacto social e desta mudança cultural para pensar neste tipo de impacto, também é muito positiva. E acho que, na verdade, é assim, percebo perfeitamente, e acho que todos, em todos os setores, sentimos de facto esta dificuldade do setor empresarial por variedíssimas razões. Gostei muito do que o Filipe falou sobre o ensino ser um veículo de pressão, que no fundo é um bocado o que a Choca está a fazer a nível global, mudar a definição de sucesso, mas gostava de facto não deixar de passar despercebido e de dar os parabéns de facto a todos aqueles que têm trabalhado por uma colaboração muito mais a longo prazo, muito menos transacional, e de facto, como a Andreia disse, é agarrar nestes exemplos e continuar com eles. Não vou perder muito mais tempo, mas caso queiram exemplos, pode-se dar também.
Obrigada, Teresa. Não se preocupe que vocês não incomodam nada. Então, realmente todas as intervenções são extremamente importantes, sente-se super à vontade, faz favor. Temos uma questão de tempo, mas estamos bem no tempo, temos ainda espaço para fechar e abordar a última questão que vamos a formular agora. Então, faz favor, relaxem, podem ficar à vontade. João, vamos escutar a última intervenção dessa questão. Obrigada. Não tenho aqui sim muito a acrescentar-vos, o ser o último dá nisto, não é? Concordo muito com aquilo que vocês disseram, mas vou tentar elaborar a partir de algumas das coisas que foram ditas. Enfim, que eu também já disse anteriormente, não é? O setor privado como o mais difícil de evoluir. Esta afirmação que eu entendo também me surpreende, porque eu já vejo, eu trabalho em organizações sociais, trabalho em fundações, trabalho no setor privado, na área da banca, empresas, em todo lado. E, portanto, esta linguagem que eu procuro utilizar, procuro utilizar com todos da mesma maneira. E procuro juntar as peças e colar. O Filipe há bocado falava no paradigma. Nós temos que ir para o paradoxo, que é juntar, o poder do I. Nós temos que juntar setor público e privado, temos que juntar médio, curto e longo prazo, temos que juntar vida pessoal e profissional, resultados financeiros e pessoas, temos que juntar tudo. Temos que juntar tudo. Temos que promover empresas humanizadas, porque nós não a responsabilidade para tudo aquilo que aqui está são os homens. E, portanto, se nós não tivermos organizações humanizadas, não é hipótese. Uma organização humanizada está logo amputada naquilo que pode fazer. E, portanto, eu vejo o setor privado a lançar fundações, algumas muito impactantes, muitas delas dedicadas, algumas, temos aqui uma pessoa da Jerónimo Martins, que tem que reconhecer que o grupo onde trabalha tem uma ação absolutamente marcante naquilo que faz. Mas também a SONEI, com o grupo, com a Fundação Belmiro de Azevedo, promove empreendedorismo, tantas outras que existem e que estão a ser, as Fundação José Neves está a ter um impacto brutal. Portanto, vocês estão a ver que o mundo já não é profit e non-profit. Há uma responsabilidade social, corporativa muito grande, não é corporativa, mas uma responsabilidade social muito grande. Eu prefiro retirar o corporativo porque prefiro pôr as pessoas à frente. Agora, estou de acordo com o Filipe no outro tema, que é o tema do ensino, mas não é como instrumento de pressão, é como mudança de mentalidade. É absolutamente uma mudança de mentalidade e de atitude que tem que existir, é diferente. Enquanto vocês estavam aqui a falar, eu estava a juntar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com as organizações nas quais eu tenho responsabilidades diretas. E cheguei a 7 objetivos, que é o combate à pobreza, o 1, a qualidade da educação, o 2, a igualdade de género, o 5, o trabalho decente e o desenvolvimento económico, o 8, reduzir as desigualdades, o 10, o 16, contribuir para a paz, para a justiça e para instituições mais fortes. O tema do governo, isto é um tema ambiental, o tema do governo é um tema crucial, o tema social é brutal, e o 17, partnerships, que é absolutamente essencial. Este objetivo 17, para nós, país, é um desafio brutal, estão a ver? Alavanca todos os outros, portanto. Eu nunca tinha feito este exercício desta maneira, que é, onde é que eu estou a contribuir? Qual é o contributo que eu agora, para cada um deles, vou escrever qual é o meu contributo pessoal? O que é que eu me vou comprometer como pessoa? Como líder? E isso é muito, muito importante. Não falámos, mas o tema da filantropia, está aqui o Francisco, pode falar sobre isso, e agora foi também referido os títulos de impacto social, e Portugal Inovação Social foi crucial nisso, com a Fundação Gulbenkian.
é um instrumento absolutamente essencial do nosso país e foi à frente. Estão a ver? Agora tem que concretizar. Não tem que sair das intenções e tem que concretizar mais. Já foram feitos alguns ensaios, mas agora tem que concretizar mais. É assim, dizer-vos o seguinte, nós somos um país pequeno, portanto não nos armemos em grandes e sejamos pequenos nos compromissos, sejamos pequenos em trabalhar juntos, sejamos pequenos em trabalhar com muita proximidade e sejamos simples, não sejamos complexos, nem complexizados, achando que somos um país muito grande. Não, somos pequenos, portanto temos que ser ágeis, temos que ser eficazes, temos que trabalhar em conjunto, temos que colaborar todos uns com os outros. E é tudo isso que nós temos que fazer. Enfim. Obrigado, João, muito obrigado pela sua contribuição. Eu acredito que vou pegar, no Brasil falam pegar carona, não sei aqui se no Portugal é muito corretamente aceitado falar isso, mas é uma maneira coloquial, e quero com isso que terceiro tom da conversa, para o que o João está nos colocar aqui sobre realmente, na última questão, explorar. Vamos a reformular ele mais para realmente ter um minuto de reflexão de saber sim, que eu acho que vale a pena, e realmente explorar do que estamos a oferecer diante dessa perspectiva mais ampla, que tomara que de alguma maneira temos ganho até agora na conversa. O que podemos fazer a mais para contribuir para esse enquadramento do que seria um trabalho mais de mudança sistêmico no nosso país? Então, vou dar um minutinho para uma reflexão individual. Queremos fechar a conversa com essa contribuição. Sim. Eu quase que desafio, pegando aqui na inspiração do João, se quiserem pensar e fazer esta reflexão que o João estava a fazer, olhando para os ODS, onde é que eu estou a contribuir, não é? Onde é que aquilo que eu faço contribui de uma forma muito ativa para um conjunto de ODS, era eventualmente uma reflexão interessante. Depois, se quiserem partilhar, ótimo, e se não também, penso que o valor da própria reflexão pode trazer insights interessantes, que foi um pouco a partilha que o João Pedro nos trouxe também. Obrigada. Obrigada, Ana. Vou pedir aqui, Ana, vai me desculpar, que vou pedir evitar de cair em listas de ODS, porque sabemos que todos vocês fazem um trabalho incrível, e eu acredito que aí perderíamos o tempo que temos para o fechamento, mas tendo isso que a Ana coloca, noção de onde vocês intervêm, como que vocês poderiam avançar a mais dessa reflexão, a um trabalho mais integrado e mais na linha do que estamos a discutir aqui. Vamos dar um minutinho. Eu sei que o Felipe está muito pronto, já vejo. Então tá. Andrea, você abre o painel. Quando estiver pronto, pode ir, faz favor. Sem pressão. Isto de ser a primeira acaba por ter aqui o bom e o mau, mas eu acho que já muitas coisas foram ditas para responder a esta terceira pergunta nas várias intervenções. E então estive aqui a pegar desde o início e começava por aquilo que realmente o Filipe mencionou, que é: nós temos que saber para onde é que queremos ir. E eu acho que isto é a base. E a partir daí nós vamos ter que, aquilo que a Inês dizia, é básico que nós tenhamos que ter uma visão estratégica co-construída entre estes três setores. Mas para que isto possa acontecer, nós realmente temos que falar uma linguagem comum. E aqui entra logo o primeiro desafio, não é? Esta linguagem comum, para que possa acontecer e para que nós possamos realmente definir esta linguagem comum, para que todos possam entender e para que possamos então avançar para esta co-construção da estratégia, nós vamos ter que dialogar e vamos ter que estar disponíveis para a mudança. E aqui eu colocaria este desafio, e que eu acho que é mesmo uma necessidade, que é aquilo que a Inês também dizia, que era o rejuvenescimento das lideranças. E aqui estou a falar muito na lógica do terceiro setor, porque esta mudança muitas das vezes acaba por ficar e por embater naquilo que são as perspectivas que ficaram lá atrás e que muitas das vezes nos impedem de poder avançar e de poder realmente dar aqui um pontapé de salto. Por outro lado, e queria agora trazer aqui também aquilo que a Teresa há pouco dizia, que é esta questão de
a colaboração por parte do setor privado e que eu acho que esta colaboração tem que cada vez mais deixar de ser uma colaboração transacional. Ou seja, os investidores entram e realmente vão apoiar, têm determinado valor para colocar, e eu acho que nós já temos bons exemplos em que quando há realmente um envolvimento por parte do setor privado, porque realmente acredita na missão do projeto, acredita na missão da organização e está em conjunto a fazer o caminho, nós aqui temos realmente uma parceria com muito mais valor e geradora de muito mais impacto. E eu acho que isto é também um caminho e eu acho que é algo que ainda é necessário ser trabalhado. E de que forma é que nós também temos que trabalhar isto? Nós precisamos também de fazer com que haja uma visibilidade do setor social para que estas entidades e estas organizações do setor privado também as possam conhecer e possam inclusivamente dizer: eu estou interessado, eu quero apoiar, eu quero estar implicado com A, B ou C. E para isto eu gostava de trazer aqui também, e que tem a ver com a parte da educação, mas que tem a ver mais aqui com a lógica da geração de conhecimento. Nós, em termos de conhecimentos técnicos sobre sistemas vivos, temos muito pouca informação. Ou seja, nós muito facilmente sabemos como é que funciona um carro, porque entretanto temos toda uma série, não é, de informação que nos diz como é que o carro funciona, mas se nós quisermos realmente ter informação sobre como é que funciona um coletivo de pessoas, nós provavelmente temos pouca informação que nos possa dar estas orientações e que possa inclusivamente mostrar e trazer aqui um cunho de uma lógica mais teórica, mais científica para aquilo que está a ser feito e para aquilo que é o estar em sociedade. Por isso queria trazer aqui também, porque eu acho que é algo que é necessário haver um investimento, para que depois possamos aqui fazer a ligação entre os vários agentes e entre estes 3 setores especificamente. Deixar aqui a nota que a lógica das linguagens comuns, e porque estou aqui a representar também o setor público, é um desafio para o setor público nós conseguimos fazer estes ajustes. É sem dúvida um desafio, mas eu acho que é essencial que isto possa acontecer. Andrea, vou pegar um último minuto e agora vou ter que pedir a todo mundo ser mais exigentes na gestão do tempo comigo, para ver a questão desde a tua posição, da tua instituição, um minuto, o que vocês poderiam fazer diferentemente? Ora bem, isso aí já começa a ser coisas muito concretas e lá está, mas isto é um desafio que é, muitas das vezes nós, e há pouco acho que o João tocou na ferida, que é, nós temos intenções e depois acabamos por falhar na parte da prática. O que é que nós podemos fazer diferente? Eu acho que nós podemos e devemos tornar a linguagem muito mais acessível e descomplicada. Acho que isto vai permitir com que o próprio ecossistema e com todos aqueles que à partida poderão estar e deverão estar associados possam realmente desbloquear estas ligações. Acho que esta é um aspecto fundamental. E depois também a proximidade. Acho que Obrigada, Andrea. Muito obrigada. A proximidade ao setor privado também. Acho que aqui é fundamental que o setor público também possa fazer e ter esse papel. Obrigada, Andrea. Desculpa, cortou aí um bocadinho. Obrigado, muito obrigado, Andrea. Vamos escutar o Filipe. Filipe, obrigado. Temos 2 minutinhos, agora vou pedir intervenções entre 2 e 3 minutos para fechar. Obrigado. Muito bem. Sílvia, se eu tinha dúvidas na resposta à pergunta anterior, eu ia resgatar o fantasma da primeira, agora tenho a certeza que não vou conseguir responder já à última pergunta e vou responder à segunda, porque eu percebi que fiquei com a pressão de tempo, acabei por fazer um recorte excessivo, mas vou tentar ser objetivo na resposta às várias questões que se colocaram. Ok, obrigado. O que é que nós temos neste momento? Temos muita coisa a que podemos recorrer, sobre a qual podemos construir para responder ao que é necessário. Vejamos, sem uma ordem de prioridades. Temos hoje, em Portugal, já um conjunto significativo de hubs de capacitação para o empreendedorismo social, como é a Casa do Impacto. A Portugal Inovação Social aprovou financiamento de 35 incubadoras de inovação social, e isto são estruturas locais ou regionais, ou algumas de impacto nacional, que acolhem, capacitam empreendedores, fazem um trabalho com escolas, fazem a ponte com investidores, trabalham com os municípios diretamente. Portanto, essa rede já existe. Não está consolidada, mas já está lançada. Temos também redes locais e redes regionais neste mundo em que eu circulo.
Enfim, mas não é só de empreendedores sociais, mas isso também existe. Por exemplo, a ESLíder, a Associação para a Inovação Social, reúne um conjunto significativo de empreendedores sociais. A própria Portugal Inovação Social é um hub catalisador deste ecossistema e também de muitos investidores, 843, à data de hoje, de investidores. Temos também uma visão municipal cada vez mais aprofundada sobre a inovação social. Com a Portugal Inovação Social, 166 municípios, mais de metade dos municípios nacionais, estão a cofinanciar projetos de inovação social. Muitos deles trabalhamos diretamente com os presidentes, com os vereadores, com os executivos e têm, de facto, uma visão de inovação social complementar à ação social tradicional. Estão a pensar o território de outra forma. Em relação aos investidores sociais e ao setor privado, também tem havido uma evolução muito significativa. Eu até diria que a maior resistência é do setor público, nem sequer é do setor privado para a transformação sistémica, o que não seria surpresa para ninguém. Temos hoje muitas empresas, grandes e médias, a desenvolver estratégias de responsabilidade social, como refere o João Pedro, ligadas à inovação social também. Temos vários casos, eu não vou destacar nenhum, mas as empresas estão a fazer esse caminho também, isso também é uma transformação importante no modus operandi. Do ponto de vista das políticas públicas, temos a Portugal Inovação Social, é um bom exemplo de uma política pública disruptiva, pioneira, estranha, ainda hoje que se estranha cá dentro e lá fora, mas que se valoriza. Temos também o LabX, um centro de inovação para políticas públicas em Portugal, que faz investigação, faz uma co-criação e faz a prototipagem e a experimentação de políticas públicas. É também disruptivo dentro do setor público. Em relação aos ODS, a maioria, a esmagadora maioria, quase a totalidade dos 693 projetos que a Portugal Inovação Social já aprovou, em todo o país, quase 700, a totalidade dão resposta ao ODS 10, combate a desigualdades. Temos muitos projetos do ODS 1, também, da combate à pobreza, alguns da combate à fome, ODS 2, muitos na área da educação, ODS 4, muitos na área do emprego, ODS 8, também na área da justiça, e todos, sem exceção, a dar resposta ao nível micro, local e regional, ao ODS 17 das parcerias, porque todos estes projetos se desenvolvem obrigatoriamente em parceria entre os empreendedores, as organizações sociais, os investidores e com financiamento público. Portanto, há aqui uma provocação da mistura intersetorial. Já agora, outro sinal de esperança que temos, e também é importante dizê-lo, 85% das organizações que financiamos, que são 477 à data de hoje, são organizações tradicionais da economia social. A inovação não está só na mão das startups sociais, também, naturalmente, fundamental, mas também temos organizações sociais que desenvolvem inovação incremental para melhorar as suas metodologias. O que nós precisamos, contratação pública alinhada com os ODS, precisamos de colocar outra vez em discussão a questão das empresas sociais em Portugal, que é uma provocação da mistura intersetorial de que fala o João Pedro, está a ser feita na Europa, é necessário nós resgatarmos essa questão e acho que é um avanço importante. É fundamental também voltar a pensar no ensino, a forma como se desafiam os jovens, desde a idade muito tenra até à universidade, a pensarem que são agentes promotores da mudança e não apenas agentes passivos que aceitam a informação que lhes é transmitida. É preciso dizer a uma criança de 6 anos, olha, nós os mais velhos tentámos o melhor possível, mas ainda não conseguimos e tu podes ajudar a encontrar melhores soluções para melhorar a forma como se vive no teu bairro ou no mundo. E esta mensagem ainda não passa de uma forma sistémica no ensino. E é isso, Sílvia. Peço desculpa pelo tempo que... Felipe, vou pedir um último minuto também com uma reflexão muito específica no caso da Portugal Inovação Social, o que poderia fazer de maneira diferente? O que nós estamos já a fazer é a preparar o próximo quadro comunitário com verbas europeias. O que estamos a fazer concretamente é simplificar o mais possível os modelos de financiamento. Portanto, estamos a fazer o que deveríamos fazer, com base na experiência, foi bem sucedida, mas muita coisa precisa de afinação. Então, estamos a simplificar modelos de financiamento, a propor à Comissão Europeia e às autoridades nacionais modelos disruptivos de financiamento baseados no pagamento, ou seja, o pagamento com base no impacto e não com base apenas na despesa, é uma coisa mais estranha, mas seja como for, estamos a fazer propostas de evolução, a trabalhar com o setor público intensamente também e a juntar à volta da mesa cerca de 40 organizações líderes dos vários setores, como um conselho consultivo para nos ajudar a desenhar a estratégia consistente da Portugal Inovação Social no próximo quadro comunitário. Estamos a co-construir exatamente com os vários setores. Muito obrigada, Felipe. Vamos escutar a Inês. Faz favor, Inês, vamos tentar ficar dentro do tempo. Obrigada, Inês. Temos 2, 3 minutinhos.
Então, eu se calhar aqui falava mais, vou falar Casa do Impacto e um bocadinho de Santa Casa, não é? Quanto à terceira questão. Bem, já foi dito muita coisa, eu acho que o que é que poderíamos fazer mais? Eu acredito muito que nós estamos a criar uma nova geração de futuros líderes, mais do que empreendedores, eu acho que estamos a criar uma geração de futuros líderes e empoderar projetos inovadores que um dia, aqueles que não se ingrem, estas pessoas poderão influenciar com um mindset de empreendedor social as organizações para as quais irão trabalhar. E, portanto, eu acho que nós estamos muito focados na questão da educação, uma vez que eu acho que talvez seja das mudanças mais urgentes a fazer no país é o modelo educativo, que é, na minha perspectiva, muito teórico e pouco prático e por isso precisa muito de projetos que tragam o mindset do empreendedor, do saber fazer, do executar. Eu acho que temos muitos teóricos e muito poucas pessoas práticas no país. Enquanto Santa Casa, o que é que eu acho que eu acho que a Santa Casa poderia e deveria, na minha perspectiva, de quem não está na administração, só está como diretora, portanto vou dar a perspectiva eu acho que a Santa Casa deveria liderar muito mais o setor da economia social do que o faz, na realidade. Acho que tem capacidade a todos os níveis para o fazer. Acho que nós precisamos mais de organismos e de organizações que assumam a liderança de setores e que, na verdade, tracem um caminho que facilite que esses setores deem passos em frente. Eu acho que a questão de governance em Portugal é uma questão, na minha perspectiva, fundamental e, portanto, acho que o termos lideranças e organizações que sejam transparentes e que tenham uma forma de liderança e que sirva de exemplo para todos os demais. E eu acho que há organizações em Portugal, por aquilo que a Teresa disse, nós vivemos num país pequeno e, portanto, essa é a vantagem de ser um país pequeno, temos muitas vantagens. A vantagem é que, se olharmos para o setor empresarial, se olharmos para o setor social, ou olharmos para o setor público, há organizações que têm todas as características para terem um papel fundamental de exemplo e de liderança, que muitas vezes não têm. Eu olho e não vejo muito. No caso da Santa Casa, acho que deveria fazê-lo mais no setor social e acho que isso seria fundamental realmente para haver uma mudança sistémica. Eu foco sempre muito na questão da liderança, porque acho que, na minha perspectiva, são as pessoas que fazem sempre a diferença e as lideranças no país precisam urgentemente, em todos os setores, na minha opinião, de grandes mudanças. E isso, obviamente, depois está muito ligado ao governance das instituições. E se calhar ficaria por aí. Obrigada, Inês. Agradeço muito pela intervenção. Francisco, vamos escutar Francisco. Obrigado, Francisco. Obrigado. Acho que vou seguir aqui a mesma direção da Inês e tentar falar um bocadinho sobre o que temos feito, o que eu acho que falta fazer. E depois também outro tema só relacionado com o setor privado. Pegando no que o João Pedro disse de fazermos pequeno ou de começarmos pequeno, e pegando no caso da Fundação nos últimos 5 anos, a Fundação em 2018 começou um caminho, através dos seus programas de atividades distributivas, um caminho de desenvolvimento sustentável. E tem feito um esforço muito grande para garantir que todas as suas atividades estão associadas a um objetivo de desenvolvimento sustentável específico. O que é que a mim parece um problema, e acho que se nota ligeiramente também no discurso do João Pedro Tavares, eu senti isto na Fundação. Nós, quase todos os projetos que desenhámos neste ciclo de programação foram desenhados sem considerar os objetivos de desenvolvimento sustentável à partida. E, portanto, um exercício que fizemos em 2020 para tentar enquadrar todos os projetos da Fundação no âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o que é que eu sinto? É mais fácil olhar para os projetos e sentir
que os projetos têm vários ODS onde se enquadram, mas depois é mais difícil quando passamos para as metas, para os indicadores de cada objetivo, para cada ODS, é mais difícil encontrar esse enquadramento, garantir esse enquadramento, e portanto eu acho que a Fundação tem que, no próximo ciclo de programação, de desenvolvimento sustentável e das outras atividades, diretas e distributivas, a Fundação tem que desenhar aquilo que está a fazer logo com base nos ODS, e não numa fase subsequente. Acho que isso faz toda a diferença e esse deve ser o ponto de partida para qualquer organização, setor privado, social, público. Acho que aquilo que a Fundação tem feito e deve continuar a fazer é ser também um exemplo para outras entidades, e isso serve à questão da prestação de contas, mas também da forma como desenha as suas atividades. Além disso, a Fundação também tem um papel muito importante de consciencialização das pessoas. Tem tentado fazer, não falamos indiretamente aqui, através das lideranças, mas as pessoas mudarem a forma como os seus hábitos do dia-a-dia, como o Filipe e várias pessoas foram dizendo, pode também criar aqui um movimento forte de pressão para que as entidades dos 3 setores mudem a forma como trabalham. E nós também procuramos sempre interagir com o nosso público com essa questão em mente. Por fim, só para deixar aqui também uma questão que eu acho que pode ser muito importante para mudar as regras do jogo e que vai muito em linha com aquele exemplo que o João Pedro mencionou no início, das empresas começarem a querer trabalhar só com fornecedores que são mais sustentáveis. Aquilo que eu sinto fora de Portugal, porque são os amigos que eu tenho a trabalhar em bancos europeus, aquilo que eu sinto é que os bancos europeus também já estão a fazer uma mudança muito grande para implementar a sustentabilidade no seu core, e o que isso vai se traduzir em empréstimos, em negócios com tendências mais sustentáveis, e isso, eu acho que isso vai ser uma mudança, vai trazer uma mudança muito grande, porque quando os bancos mudarem a agulha, todas as empresas vão sentir esse impacto. Não sei ao certo como é que se faz isso, porque o impacto será brutal, mas acho que os bancos, sendo parte do setor privado, podem desempenhar aqui um papel enorme. Eu não sei ao certo como é que está a situação em Portugal, mas na Europa sei que isso já começa a acontecer e vai ter um impacto enorme. Tomara, Francisco, que consigamos ver isso cedo. Muito obrigada, Francisco, pela intervenção. Vamos escutar a Teresa. Como Teresa? Obrigada. Tenho aqui tanta coisa para refletir, para absorver, mas assim rapidamente, do que é que eu acho que ainda seria necessário para implementar uma mudança sistémica em Portugal, e trazendo aqui também um bocadinho a perspectiva da Ashoka, especialmente na parte europeia, muito focada no impacto sistémico e num certo ativismo de como desbloquear cada vez mais esse tipo de mudança nas organizações, no setor público, privado, etc. Acho que em Portugal, acima de tudo, e há aqui uma coisa que eu acho que é muito importante reconhecer, que, e é o que eu digo sempre, que é: nem todas as intervenções, nem todas as organizações têm que ter uma perspectiva sistémica. A mudança sistémica é de facto complexa, é grande, enfim, envolve um sistema inteiro, não é? Envolve saber estudar esse sistema e saber como intervir no sistema, e inevitavelmente qualquer intervenção que seja feita, qualquer organização, empresa ou o que for, tem um papel dentro do sistema onde opera, não é? Isso é normal. Agora, não quer dizer que todos nós tenhamos que estar sempre a apontar para ter uma mudança a esse nível. E eu acho que isto é muito importante reconhecer. Pelo menos de base, não é? Ou seja, a razão de existir de uma certa organização ou de uma empresa ou o que for pode não ser necessariamente o objetivo final, ser ter este tipo de impacto. Mas sabendo que fazemos parte todos sempre de algum tipo de sistema ou de vários sistemas, perceber como é que também podemos colaborar mais, não é? Não
necessariamente tendo que mudar completamente o papel da nossa organização ou repensar as atividades, mas se eu tenho uma atuação, especialmente no setor social, se eu tenho uma atuação mais para as consequências de um problema e mais para o final e para resolver as últimas consequências e não tanto apontada à raiz do problema, não quer dizer que eu não possa contribuir para quem está focado mais na mudança sistémica. Pronto, isto aqui só para dar aqui um bocadinho do meu nerdismo de sistemas, mas acho que há aqui uma coisa muito importante que eu acho que ainda precisa acontecer mais em Portugal, que é este nível de colaboração que é pedido, este nível de cocriação, de cocriar uma linguagem, uma visão, uma agenda, uma estratégia, exige tempo mesmo, exige paciência e exige uma enorme relação de confiança. E isto tem sido uma coisa que nós temos observado muito na Ashoka. Temos feito especialmente esforços para criar pontos de cocriação entre empresas e empreendedores sociais, e tem sido um enorme desafio, e vou-vos partilhar aquilo que todos os empreendedores sociais partilharam connosco e com as empresas, que é: isto é muito giro de ser relações a longo prazo e com muito tempo e com não sei o quê, mas como é que eu financio este meu tempo que eu estou a gastar aqui a criar estas relações? Porque no fim do dia eu continuo a ter que ir atrás de financiamentos para continuar as minhas atividades, para pagar à minha equipa, para fazer aquilo que precisam de fazer. E sim, estamos alinhadíssimos em criar este objetivo a longo prazo, mas eu tenho uma urgência que uma empresa não tem. Ou do outro lado, o empreendedor social é muito menos averso a risco, de certa forma, e as empresas têm muito mais contenção aí, digamos assim, neste tipo de relações. E, portanto, acho que é preciso abraçar que é difícil, às vezes é contraditório, é paradoxal, e por isso eu tenho aqui um grande pedido, e eu acho que isto é uma mudança muito importante e que eu posso partilhar vários relatórios que a Ashoka tem feito também a nível europeu de como desbloquear capital para a mudança sistémica, que é preciso relembrar: este tempo tem que ser financiado. Esta criação de relações, este ativismo, esta investigação, este enfoque nessa parte muito relacional, institucional, na mudança sistémica é muito importante. E isso exige tempo, e esse tempo tem que ser financiado. Senão as organizações não têm outro remédio, a não ser continuarem-se a focar nas atividades que têm que fazer e não ter o tempo, ou demorar mais tempo a conseguir chegar lá, porque tem que ser tudo espalhado, não é? Isto aqui para fazer um bocadinho a minha parte de apoio aos empreendedores sociais. Acho que há uma coisa muito... Estava a ouvir todos a falar e vejo aqui um ponto comum, que é a comunicação. Teresa, eu só vou te pedir para meia fina para concluir a tua intervenção, faz favor. Está bem, desculpa. Muito rapidamente, que é a comunicação, ou seja, há de facto muita coisa a ser feita, há de facto, todos os setores têm ótimos exemplos que existem e estão a ser feitos e estão a ter sucesso. Como é que podemos melhorar a comunicação, não só entre os setores para colaborarem, mas para fora, para o cidadão comum, com quem me cruzo muitas vezes e muitas vezes não tem esta ideia do que está a acontecer. E, portanto, acho que sem dúvida investir um bocadinho mais e melhorar e perceber como é que podemos comunicar isto de forma mais generalizada, para também toda a gente poder abraçar mais esta ideia comum e o sistema muda com todos, não é só com alguns. Obrigada, Teresa, muito obrigada. Vamos fechar com o João na última reflexão. Obrigada, João. Obrigado. Teresa, se precisares de ajuda, diz, mas é o setor fundacional que te vai ajudar, mais do que as empresas. Podem ser fundações corporativas, mas é por aí que vais. Ou então aqui o Portugal Inovação Social, falas com o Filipe. É verdade. Também te ajuda. Olha, dizer o seguinte: mudança sistémica, se nós não mudarmos o scorecard, escusam de tentar, estão a patinar no gelo, não há hipótese. Portanto, ou se muda o que se mede, ou não há hipótese. Ou se muda a linguagem, ou não há hipótese. E, portanto, temos que ser convergentes, já disse no início, objetivos partilhados. É isto, temos que fazer entre todos. E isto é muito importante. E já agora deixar aqui um desafio, que é o Catalyst 2030, que tem estado aqui calado.
a que é que se compromete, o que é que se propõe em fazer para promover tudo isto. E este é um aspecto que eu acho que é muito, muito importante. Umas considerações. Setor privado como financiador. Se vocês olharem para o setor privado estritamente como financiadores, estão a amputá-los de uma significativa responsabilidade. Portanto, não façam isso. Não os tratem como financiadores. Tratem-nos também como financiadores, mas com muito mais do que aquilo que eles têm para dar. E a Andrea falou aqui na visibilidade do setor social. É absolutamente essencial o setor social ter consciência do valor que aporta às empresas. Não olhar para as empresas sempre como alguém que vai aportar valor, cacau, ao setor social. É pensar ao contrário, que é o que é que eu tenho que dar para estas empresas, em termos de cultura de cuidado, em termos de impacto social, em termos de justiça, em termos de inclusão, há tanta coisa. Então, não deixem de o fazer. O que é que eu estou a fazer? Olha, estou a promover programas de liderança responsável dentro do setor empresarial e a ver o que é que isso significa. O tema da Silver Economy. Alguém aqui já pensou na malta que ficou sem trabalho aos 55 anos de idade e que tem uma capacidade absolutamente estrondosa, extraordinária de liderança, de serviço, de tudo. Já mobilizaram essa malta toda? Podes fazer sair de casa e podes fazer trabalhar de forma inclusiva. Outro tema que eu estou a fazer, combater a pobreza. Nós temos uma sociedade em que um quarto das pessoas recebe salário mínimo. 1 milhão de famílias recebe menos de 1.000 euros por mês. Não, temos que inverter isto. O problema não está no salário mínimo. Os políticos discutem com o salário mínimo, mas não é esse o problema. O problema é um quarto das pessoas recebe salário mínimo. A gente tem que mudar isso. Outro programa onde estou, mobilidade social. Demora 5 gerações em Portugal para que as pessoas saiam da pobreza. Temos que mudar isto. Tem que haver maior mobilidade social. Senão não vale a pena falar em justiça social. Outro programa onde estou a apoiar PMEs e ONGs a fazerem a transição digital, a literacia financeira e a transição ESG. Também vamos montar uma academia para o fazer. E para além disso, também estou a tentar promover empreendedorismo social e novas visões para a educação. E por fim, diversidade. Mas diversidade não é só na horizontal, é também na vertical. E ainda que eu entenda aquilo que foi aqui dito, da Inês, das novas lideranças, e eu concordo plenamente, nós temos que fazer coexistir múltiplas gerações, intergeracionalidade. Os mais velhos, os séniores são válidos, e os mais novos também são válidos. E aqui destaco um programa que a Gulbenkian fez sobre justiça intergeracional. Então, é um trabalho extraordinariamente bem feito e que devia ser aproveitado e trabalhado. Então, se queremos reter os jovens que estão a emigrar e que estão a sair, temos que lhes dar oportunidades e temos que fazer todos conviver. E, portanto, não podemos falar em inclusão se não fizermos isso. Está por fora os mais velhos e já está, não resolve. João, agradeço a intervenção e desculpa que eu vou puxar aqui, sabendo que já estamos bem justos para fechar. Agradeço a todos pela intervenção, estamos um bocado acima da hora, mas acredito que vale muito a pena deixar todos se sentirem mais tranquilos com o tempo para aprofundar nas contribuições tão ricas que cada um de vocês estão a trazer. Ana, passo para ti para fazer mais fechamento. Obrigada. Para já agradecer a todos o vosso tempo. É muito interessante podermos ter esta conversa, ou pelo menos este início de conversa. Acreditamos que isto pode ser a primeira de um ciclo de reflexões conjuntas em que agora que temos um mapa mais ou menos definido daquilo que pensamos, podemos começar a trabalhar em ações mais concretas e entender o que é que juntos podemos fazer, que não estejamos a fazer, obviamente, e que contributos é que cada um pode trazer. E o João Pedro, não queria deixar de responder à pergunta do João Pedro, o que é que o Catalyst 2030 se compromete. O Catalyst 2030 é um movimento de empreendedores sociais, não é uma empresa, não é uma organização, não é uma ONG, e o que nós nos comprometemos como indivíduos, que é assim que cá estamos, indivíduos não remunerados nem sustentados, como dizia ali a Teresa, portanto, comprometemos a continuar, independentemente de haver ou não haver financiamento para isso, a formar estas redes, a formar este network e a criar estas condições de fomentar ecossistemas que sejam realmente integradores e que permitam ações concretas e impactantes. Tenho aqui alguns, fui tentando
de alguma maneira, resumir naquilo que eu chamo textos sacrificiais, isto no sentido que é uma primeira passagem, é para depois podermos sacrificar esta primeira passagem, alterar, complementar. Vamos partilhar convosco um pouco este resumo que eu tentei fazer das vossas palavras e das intervenções de todos, e vamos pedir que complementem, que articulem de forma diferente, mas aquilo que nós nos comprometemos como Catalyst, e isto, falar de Catalyst é falar de empreendedores sociais, é nessa figura que nós estamos aqui, é nessa figura que estão todos os membros e as pessoas que estão responsáveis pelos capítulos, como pessoas que acreditam que realmente é possível fazer diferente, que é fundamental fazê-lo agora, e é cada vez mais urgente uma intervenção que seja realmente impactante na nossa sociedade. Temos, da nossa observação, nós temos muitas condições em Portugal, temos muitos exemplos em Portugal, temos um tecido muito interessante e falta-nos conversar. E quando eu falo conversar, não é um conversar ativo, não é aquele conversar que o João Pedro também apontava, de vamos conversar e vamos ficar ali no blá blá, não. É começar a olhar para as nossas iniciativas que são bons exemplos e começar a tecer uma narrativa que nos permita mobilizar outras instituições. E, portanto, é um pouco neste sentido que surge o nosso compromisso, que surgiu este convite e, sinceramente, para nós foi um prazer e uma enorme aprendizagem ter-vos aqui, e gostava que se pudermos fechar esta sessão, sou consciente que passamos 2 minutos da nossa hora, mas se pudermos fechar com uma palavra relativamente àquilo que levamos desta sessão para o nosso dia a dia, seria uma boa forma de fecharmos a sessão. Eu posso começar e levo um sentimento de enorme gratidão. Um sinal de esperança. Eu diria desculpa, André. Força. Não faz mal, não faz mal. Eu diria alinhamento, foi isso que eu senti, que estamos alinhados. Pronto, na mesma linha, colaboração e concretização. Eu saio com muita energia e esperança. Eu saio muito com uma grande motivação de estamos prontos para um passo na direção que estamos a conversar. E eu identificaria como grande sinal desta nossa conversa visão, compromisso e resistência. A Santíssima Trindade que nos assegura o futuro. Bem, eu se calhar diria, já disseram tudo, mas mudança, esperança na mudança e energia. Susana, Daniel, não sei se querem deixar-vos também aqui as vossas perspectivas, o Nuno. Eu saio com curiosidade. Eu não conheci nada sobre o ambiente em Portugal para a mudança sistêmica e agora eu conheço muito mais. Então, sou curioso para descobrir mais depois e seguir descobrindo com o trabalho, com vocês, com tudo. Muito grata, Daniela. E para mim, acho que transversalidade é a palavra. Muito grata. Não sei se quer contribuir também. Isto é uma questão que depois podemos contribuir, mas Nuno, esteja à vontade. Muito rapidamente. Portanto, eu acho que aqui temos que redefinir o que é ser uma sociedade e o que é o ser humano do futuro. O ser humano do futuro vai ter que se definir e tudo aquilo que a gente falou aqui vai ter que se alinhar com essa definição.
Portanto, a estratégia, as nossas prioridades, os nossos valores, as nossas ações no mundo têm que vir de uma redefinição do que é o novo ser humano que tem que evoluir, ok? Muito obrigada, Nuno. Agradeço a todos o vosso tempo, foi um prazer e vamos manter-nos em contacto, vamos partilhar convosco não só a gravação desta sessão, mas também um relatório que vamos produzir no final desta semana e vamos continuar a convidar-vos. Isso avisamos já que vamos continuar a ser aborrecidos e a insistir e a convidar-vos para se sentarem na mesma mesa, porque acreditamos que só assim podemos fazer diferente e criar uma dinâmica diferente. Muito obrigada, muito bom dia para vós. Obrigada. Muito bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.